Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda ao nosso podcast Conexão Alvorada. Esta conexão sempre que nós buscamos analisar conosco mesmo, essa conexão com o outro, os que estão à nossa volta e essa conexão com Deus. E hoje eu trago um convidado muito especial, uma pessoa que tem esse dom e tem andado aí pelo Brasil todo, ajudando as pessoas a melhorarem as suas conexões consigo mesmo, com os outros e com Deus. Eu tenho a grata satisfação hoje de receber em nosso podcast o Padre Christian Shankar. Seja muito bem-vindo, Padre Christian. Muito obrigado, Padre Jefferson. Uma alegria estar aqui com você, uma alegria estar com você de casa. Espero que a nossa conversa aqui te ajude a ter mais vida, mais alegria e essa conexão tão necessária com as coisas do alto. Estou muito feliz de estar aqui. Nunca estive, hein? Já passei por aqui indo para o aeroporto inúmeras vezes, mas em missão, para partilhar um pouquinho da vida, é a primeira vez. Estou muito feliz e grato a Deus por essa oportunidade. Eu também, grato a Deus e grato à sua vida por ter aceito o nosso convite. Uma alegria toda nossa. A nossa rádio que está em mais de 70 cidades no Paraná, 10 cidades aí do sul, do Mato Grosso e de São Paulo, mas pela internet não temos limites, Verdade. Né? Então, nós ficamos também muito felizes de poder levar todo esse conteúdo de hoje para tantas pessoas que necessitam. E o Padre Christian é muito conhecido por ter uma escuta sensível às dores humanas e, por isso, muitas pessoas o acompanham. Ele tem um ministério, um apostolado muito grande na internet, não é? Hoje um dos padres que tem aí mais seguidores no Instagram, no YouTube, e faz esse trabalho bonito pela internet. Padre, conta um pouquinho para o pessoal de casa conhecer. Talvez o senhor nunca fale sobre isso, porque acaba falando sobre os assuntos mais diretos, mas contar um pouquinho sobre a sua vocação, como surgiu a vocação para o sacerdócio, depois os estudos, como foram, enfim, a sua caminhada vocacional inicial. Sim. Pois é, resumindo, eu falo que a minha vocação é uma graça de Deus. Aquilo que Dom José Belvino, o bispo que me ordenou, já é falecido, né? Ele falava que é vocação de berço. Porque desde que eu nasci, eu nunca pensei em ser outra coisa senão padre. Brincava de missa, minha alegria é brincar de missa. Quando tinha aniversário lá em casa, os adultos falavam, mas cadê as crianças? Chegava no quarto, tava eu lá, com bolacha Maria e suco de uva, celebrando missa. E a meninada gostava, né? Mas a minha história, cada um tem a sua história, né? Estávamos conversando antes aqui, ali com o Padre Jefferson, uma história bem bonita, né? Quer dizer, Deus, ele é muito criativo, né? Mas a minha história começa com a minha mãe. Quando a minha mãe, ela descobriu que estava grávida, ela era noiva do meu pai, mas eles não eram casados ainda. Uma família extremamente religiosa, né, muito católica, e minha mãe conta que naquele momento misturou alegria e tristeza. Alegria por uma vida, uma criança, e tristeza por ser fora do matrimônio, né? E antes dela contar para os pais dela e para o meu pai, ela passou na igreja, que era a Matriz de Santana, lá em Itaúna, e foi fazer uma oração para Deus acalmar o coração dela e ela conciliar esses dois sentimentos. E ela conta que ela teve uma experiência ali e que ela fechando os olhos e colocando a mão no sacrário, ela viu um padre de cabelo preto celebrando a missa de costas, levantando a hóstia. Minha mãe diz que ela não teve dúvida que aquele neném era esse padre. Então, naquele momento, ela me consagrou a Deus como o fruto do pecado dela para ser um evangelizador. E ela chama Ana Maria. Então, Maria. Meu pai é José Emílio, José. Por isso colocou Christian, que é o Cristo, né? Pronto, até aí tá tudo bem. Quando a minha mãe estava saindo, o padre José Neto, que era um padre antigo de Itaúna, estava entrando e viu a minha mãe chorando. Meu avô era barbeiro, conhecido, né? Porque barbeiro, conversa. Aí ele falou assim, Ana Maria, o que você está chorando? Minha mãe foi e contou. Aí o padre José, muito sábio, falou, olha, não era dessa maneira, mas toda vida é uma bênção. E seus pais, eles vão aceitar. Aí a minha mãe contou pro padre José, falou, eu estava rezando ali, padre José, e eu consagrei o meu filho a Deus. Eu vi um padre, eu consagrei ele para ser um padre. Aí o padre José disso, ele não gostou. Ele falou, olha, você vai me jurar que você nunca vai contar isso. Primeiro, você não sabe se é menino ou menina. Se for menino, você nunca vai falar isso para ele. Senão ele vai ser padre para te agradar. Não conte, mas reze.
Aí minha mãe perguntou, mas quando é que eu posso contar se ele ordenar? Minha mãe nunca falou nada. E eu nasci, foi um menininho, fui crescendo, encantado com as coisas da igreja, fui coroinha muito cedo, né? A gente podia ser coroinha depois da primeira comunhão, que era ali com 9, 10 anos, eu entrei com 7, né? Porque eu era tão assíduo, era o padre Luiz Carlos na época, me chamou para ser coroinha, e eu celebrando missa em casa, e a minha vida foi essa. Daí minha mãe ali, vendo aquilo, vendo a entrega dela, e Deus aceitou, né? Tive uma juventude tranquila, fui militar do exército um tempo, né? Gostei muito, aquela questão da ordem. Fui barbeiro com meu avô, cortando cabelo, fazendo barba, para ter meu dinheirinho. Mexia com filmagem no final de semana, trabalhava com isso, mas sempre aquele tudo, vou ser padre. Aí fui pro seminário, né, da nossa diocese, cursei a filosofia em Mariana, na época os seminaristas iam para a diocese de lá, cursei a teologia aqui na PUC MG, depois eu ordenei padre, dia 27 de agosto de 2005. Esse ano faz 20 anos, né, de ordenação. Pronto, teve a missa de ordenação. No dia 28, no domingo, teve a primeira missa. A gente saiu para almoçar. Quando eu cheguei em casa, tinha uma carta na minha cama, um bloco, escrito Sua História. Quer dizer, essa vida toda, a minha mãe ela foi escrevendo a história. Aí eu entendi ali o porquê que eu gostava de missa, queria ser padre. Foi a entrega da mãe, né? Por isso que eu digo muito nas pregações, se toda mãe soubesse o poder espiritual que ela tem na vida dos filhos, o poder da intercessão, o tanto que uma mãe é capaz de conduzir os filhos a Deus, as mães confiariam mais na sua oração, né? Essa é a história resumida da minha vocação, que vem dessa entrega total da minha mãe. E é interessante, né, padre, como ela foi obediente, né? Guardou esse segredo Nunca falou. Até o final, né? E isso eu achei interessante. E ela via tudo, né? Eu no grupo de jovens, eu na liturgia, eu na pastoral vocacional, eu arrumando minhas roupas aí pro seminário, ela só rezando caladinha, mas escrevendo, anotando, né? E você que está acompanhando o nosso podcast Conexão Alvorada, ele conta com o apoio da Sávio Sorvetes, uma marca de sorvetes da cidade de Londrina. Sabe por quê? Porque a qualidade se prova no sabor. Os sorvetes da Sávio são feitos com 73% de leite e ingredientes de primeira. E agora, além dos clássicos que você ama, temos aí os novos sabores, pistache, creme de avelã e os packs de picolés para a família toda. Sávio Sorvetes, inovação com sabor que faz história. Sávio Sorvetes, viva momentos deliciosos. Durante esse tempo, o senhor buscou se especializar em inteligência emocional, para justamente, como que nasceu essa sua percepção da necessidade das pessoas de que a fé e as emoções são intimamente ligadas? Pois é, na verdade, a minha busca não foi para os outros, foi para mim. A minha busca era para mim. Primeiro que eu tinha assim dentro de mim não vou falar uma tristeza, mas um vazio que pouca coisa me saciava. Eu era feliz quando eu estava fazendo alguma coisa. Quando eu estava comigo mesmo, eu notava que eu era um pouco melancólico. Então eu procurei essas áreas, né, de estudo que me ajudaram muito. Aí eu fui para inteligência emocional, eu fiz também neurociência, eu estudei lá, eu fiz até no IBC, né, eu sou Master Coach Trainer, né, de ajudar as pessoas através de perguntas, de ferramentas. Então fui eu procurar muito para mim. E me ajudou tanto, e me fez ver tantas coisas, porque uma deficiência que as pessoas têm, né, certamente o senhor também lida com isso, que muitas pessoas levam tudo para o lado espiritual. A pessoa tem um problema com o marido, ela leva para o lado espiritual. Ela tem um problema com o dinheiro, a pessoa não sabe lidar com o dinheiro, ela leva para o lado espiritual. Ela não estuda, ela não consegue ter aí a vitória financeira ou no trabalho, ela leva para o lado espiritual. E eu via que muitas pessoas que iam até mim pedir ajuda, não tinha nada de espiritual na ajuda que elas pediam, né? Era problema de relacionamento, problema com elas mesmas, traumas, histórias difíceis. A gente rezava, indicava tudo aquilo que é da religião, mas eu notava que a ferida era nas emoções. Eram pessoas, né, feridas no coração. Me ajudando,
me ajudou muito nos meus aconselhamentos, né? Muitas pessoas com depressão, né, alcançaram a libertação, pessoas com ansiedade, que a gente vai procurando, e na verdade o ser humano, ele é doente nas emoções, né? Todos nós precisamos desse caminho de cura, mas o principal que me levou para essas outras áreas, que quando eu era adolescente, ninguém sabe explicar, mas o que eles acham que os meus pais são separados, né? Meu pai, quando se separou da minha mãe, eu estava quase para ser crismado. E nessa idade de 15, 16, né, até 17, né, eu era muito gago, né? Foi uma gagueira, mas assim, extrema. Tanto que eu chegava na missa, depois que a missa tinha começado, para eles me chamar para fazer leitura. Porque eles sabiam que eu ia ser padre, então eles ficavam me procurando. Aí eu fiz um esquema. Eu subia com a minha mãe entrava com o Samuel, meu irmão, por uma porta, eu ficava na porta de lá, porque a igreja lá é grande, a Matriz de Santana, tinha uns vitrais, eu ficava escutando. A hora que o comentarista falava, estamos iniciando, aí eu entrava para a missa, para não ler, né? Quer dizer, essa minha deficiência, né? Imagina, eu querendo ser padre, sei que o padre é o homem da palavra, onde a gente fala, o padre dá uma palavra, como que eu ia ser um padre gago como eu era? Então essa área que eu fui buscar foi para me ajudar, e me ajudou tanto que eu, né, me dedico aplicando essas técnicas aí também para as pessoas que procuram alguma orientação. Padre, quais as maiores dores e desafios que o senhor percebe hoje no ser humano, e como toda essa sua formação te ajudou a ajudar as pessoas nessas dores e desafios? São várias, mas eu posso resumir. A maior dor, vamos dar duas, uma da pessoa e uma da família. Da pessoa, eu vejo que o ser humano está sentindo uma solidão acompanhada. Isso eu noto na maioria dos casos. A pessoa, ela vem com muitas dores, e ela chora, e ela fala, etc. E quantas pessoas estão ali, falam, e a gente fica escutando. No final, ela chora um pouco, a gente fala assim, uma palavra tão simples, ela sai aliviada. Falou, não, padre, o senhor me ajudou demais. A gente não fez nada. Ou seja, ela não tem com quem conversar. Ela não tem ninguém que a escute. Ela mora numa família, ela tem amigos, ela tem colegas, ela trabalha, mas é uma pessoa muito solitária. Então essa solidão acompanhada que eu vejo, né? Muitas mulheres casadas se sentem sozinhas, muitos homens que me procuram casados se sentem sozinhos, já não tem mais o afeto dos filhos, já não tem mais aquela presença da esposa com ele ali. Então essa é a dor maior, é uma solidão. Até ontem, nós tivemos a missa da família, eu pregava sobre isso, não é? Eu peguei aquela imagem de Jeremias do saco roto. Eu falava com o pessoal, o que é saco roto? Um lá acertou. É saco furado. Eu falei, pois é, o ser humano é um saco furado. Só Deus é capaz de encher o nosso coração. Por mais que você vá colocando algo, esse algo nunca vai preencher. Eu tenho alguns exemplos. Dinheiro. Dinheiro nunca basta. Se você está trabalhando, eu quero 1 milhão, aí você ganha 1 milhão, aí eu quero 2 milhões, aí eu quero 5, não para, não é? Hoje em dia a questão da estética do corpo, né? Você vê pessoas totalmente assim, fora daquilo que seria uma normalidade humana. Por quê? Porque a pessoa não descobriu que ela é um saco roto. Ela começa a malhar, ela quer mais, e o mais nunca para, ela nunca está satisfeita com a visão dela, não é? Quer dizer, onde que esse vazio é preenchido? É em Deus. Então, isso me ajudou muito no meu trabalho pastoral, ajudando as pessoas a verem que essa solidão, que elas estão buscando a resposta fora, a resposta está dentro. Essa é uma grande dor das pessoas, a solidão. Amizade é coisa rara. Por isso que eu falo, quem tem amigos de verdade, é uma família unida, tem que cuidar. Porque uma coisa, isso é para poucos hoje. Quanto maior a cidade, quanto maior o meio urbano, mais solitária as pessoas estão. E na família, né, o que a gente vê na família hoje é a falta de cuidado. Quer dizer, aquele cuidado, a arte de cuidar. Eu vou cuidar da minha mãe. As pessoas que me acompanham, muitos falam, padre, fique encantado com o seu cuidado com a sua mãe, seu cuidado com a sua família. Porque a gente prega isso, né? Quer dizer, a arte do cuidar. Nós vemos muito o descuido, né? 1 Timóteo 5,8, ele vai dizer, se alguém se descuida dos seus, e principalmente da sua família, é um infiel, pior que um anátema. Quer dizer, para Deus, qual que é o nosso cuidado primordial? Com a nossa família. Então essas são as duas dores que eu vejo. Na pessoa, uma solidão acompanhada, ela está no meio de muita gente, ela se sente sozinha, e
na família pessoas que não se cuidam e não se sentem cuidadas. Daí vem todo o resto, né? Que é um rosário de problemas. Mas esses dois que eu tenho visto mais as pessoas pedindo ajuda. E você que está acompanhando o nosso podcast Conexão Alvorada, ele conta com o apoio da Sávio Sorvetes, uma marca de sorvetes da cidade de Londrina. Sabe por quê? Porque a qualidade se prova no sabor. Os sorvetes da Sávio são feitos com 73% de leite e ingredientes de primeira. E agora, além dos clássicos que você ama, temos aí os novos sabores, pistache, creme de avelã e os packs de picolés para a família toda. Sávio Sorvetes, inovação com sabor que faz história. Sávio Sorvetes, viva momentos deliciosos. Você está acompanhando hoje no nosso podcast Conexão Alvorada o Padre Christian Shankar, que está nos falando aí das dores do ser humano, as principais dificuldades. Padre, e com essas dores, com esse sofrimento, a solidão, como a pessoa pode buscar ter um equilíbrio, desenvolver uma espiritualidade para que ela possa ordenar essas emoções e, já que ela está sozinha, como ela pode equilibrar isso de alguma forma? Sim. Pois é, na questão religiosa, é o contato com Deus, que as pessoas já sabem o caminho, né? Eu falo muito que esse caminho as pessoas já sabem. Quando alguém me procura, padre, eu estou vivendo isso. Primeira coisa que eu pergunto à pessoa, como está a sua vida espiritual? Não é só a vida religiosa, que uma coisa é religiosidade. A sua vida espiritual, a sua amizade com Deus. Eu sei que a maioria não tem. Então, por isso que eles estão desequilibrados, tem esse caminho com Deus. Agora, a inteligência emocional dá um caminho fantástico para as pessoas se libertarem desses apegos do outro, que é o autocuidado, né? É a pessoa ter ela. É o que nós chamamos, não sei se nem é aplicável essa definição, mas eles lidam muito com aquilo que nós chamamos de egoísmo saudável. Quer dizer, você cuidar de você. Você preocupar com você. Há muitas pessoas que se preocupam com a família toda. Só que a família não se preocupa com ela. Ela cuida do doente, no final o doente sara e ela fica doente. Quer dizer, então esse autocuidado é essencial. Quando eu oriento pessoas que têm depressão, eu sempre ataco as áreas todas. A área espiritual. Um exercício é essencial, né? Hoje em dia as pessoas gostam de cuidar do corpo, né? O que passa é o excesso, mas a pessoa tem que ter uma caminhada, ou andar de bicicleta, ou ir na academia, ela tem que se mexer. O ser humano é uma máquina, a máquina que se não mexe, ela enferruja, né? O sol é muito importante, as pessoas, senhoras que moram sozinhas, muitas viúvas, não é? Casa muito fechada, cortina fechada, aquela sombra o dia todo, eu falo, não abre a casa, deixa o sol entrar, respira, né? Cuidar da alimentação. Tem uma frase que eu falo muito, as pessoas gostam, até quem é médico e nutrólogo, fica todo mundo feliz, né? Abra menos e descasque mais. Né? Só escutou isso aí, né? Eu falo, quer dizer, cuidar da alimentação, o ômega 3 é essencial. Quantas pessoas estão sofrendo com depressão, elas acham que é espiritual. A hora que ela faz um exame, é carência de vitamina D. Por que eu guardei D? Eu falo pra eles, olha, tudo que tem vitamina D, você coma. Mas como que eu vou guardar qual vitamina que é? Eu falei, eu chamo a vitamina de Deus. Deus é com D. Porque tudo que tem vitamina D é energético, leva vida, bem-estar, diminui o cortisol. Então veja, isso me ajudou muito a lidar com o ser humano como um ser integral. A área espiritual, nós somos parte, sabemos disso, é a base. Né? Sem Deus, nada. Jesus diz, sem mim nada podeis fazer. Mas uma vez que você coloca esta base, as outras áreas devem ser cuidadas também. Depois que a pessoa cuida de todas essas áreas, ela vai para outra, que é o sofrimento dela. Qual? A relacional. Mas com um detalhe. Ela vai para os relacionamentos para dividir o que ela tem e não para buscar o que ela não tem. Essa é a diferença. Uma pessoa curada, ela faz amizade para dividir felicidade. Uma pessoa doente, ela faz amizade para ter felicidade. Por isso que os relacionamentos hoje estão do jeito que estão. Padre, o senhor falou um pouco da questão
da vida espiritual, né, como base. A igreja nos dá aí imensos tesouros, né, que são os sacramentos e a vida de oração, o senhor comentou, né, a meditação, a própria confissão, que nos dá essa chance de se reconciliar com Deus. Como que a pessoa que, de fato, encontra esse equilíbrio e executa essas atividades da oração, que participa dos sacramentos, ela consegue também, de algum modo, equilibrar sua saúde emocional? Pois é, eu penso que as coisas estão interligadas. É muito difícil a pessoa se encontrar com Deus e Deus não devolvê-la a ela mesma. Um texto que eu gosto muito e cito muito nos atendimentos no santuário é Jesus com a samaritana. Você vê que, na verdade, o texto mostra que Jesus ele quer dar. Mas Jesus ele é um mestre, então ele pede. E a mulher que pode dar, não quer dar, porque ele nem balde tem. Então é um diálogo truncado ali. Mas no diálogo, o que Jesus mostra? Que ela tem uma sede que ninguém sacia. E ele vai tocar no ponto dela. Onde está o teu marido? É a dor dela. Quer dizer, ela já estava no sexto marido, quer dizer, uma mulher sofredora, já passou na mão de tantos homens, Jesus ali se torna o sétimo, né? Que é onde o milagre acontece. Ela encontra com ela mesma, com a verdade dela, ela vai para Samaria e se torna o quê? Uma testemunha. Tanto que quando os samaritanos chegam, eles dizem para ela, olha, nós acreditamos, não é porque você falou, não, nós vimos. Então, a pessoa que tem uma espiritualidade profunda, não há como a pessoa ter uma espiritualidade profunda se ela não se enxerga como Deus a vê. E é muito difícil a pessoa dizer, não, padre, eu sou curada emocionalmente, se ela não tem um relacionamento com Deus. Penso que são as duas mãos que trabalham no nosso coração. É a mão da espiritualidade e das emoções. As duas estão interligadas. Então, a pessoa que tem uma vida de oração, que ela se conhece através de tudo aquilo que a igreja oferece, ela vai se curando, se autocurando também com a graça e com a misericórdia. Certamente ela terá suas emoções também equilibradas, né? Duas colunas a gente trabalha muito, é a graça e a misericórdia. Um dia eu perguntei para uma mulher, falei, padre, porque eu rezo, eu vivo na graça de Deus, eu tenho a misericórdia, mas eu não sou feliz. Aí eu perguntei, o que é graça? O que é misericórdia? A pessoa não sabe. Então, a definição que eu gosto muito, graça é aquilo que Deus nos dá que nós não merecemos. Misericórdia é aquilo que nós merecemos e Deus não dá. Quer dizer, misericórdia, Deus não nos dá o que a gente merece. E graça, Ele dá o que a gente não merece. Então, a pessoa que ela recebe essa graça e ela vive na misericórdia, isso vai tocar certamente nas suas emoções, né? Você com certeza que está nos acompanhando hoje nesse episódio, que esteja passando por uma dificuldade, esse mal do século, né? A ansiedade, a depressão, muitas vezes até a exaustão, muitos aí chegam até o burnout. Padre Christian, que orientações que o senhor daria para as pessoas que muitas vezes até procuram ajuda médica, ajuda psicológica, tomam os medicamentos, mas de fato parece que não saem dessa situação? Olha, alguns passos que a pessoa pode fazer. Parece uma coisa boba, mas faça. Você vai melhorar e você depois vai contar o quanto que a sua vida vai equilibrar. Tenha no início, depois você não precisa mais, isso não é para a vida toda não, mas no início é essencial. Tenha uma agenda emocional. O que é uma agenda emocional? Geralmente nós colocamos na agenda, não estou falando de todos os compromissos, né? Mas geralmente a gente coloca na agenda o que a gente não gosta. Então, o que está na agenda? É aquilo que eu sou obrigado a fazer. A gente não vê na agenda dormir depois do almoço. Isso não a gente coloca na agenda. Passear com o cachorrinho no fim da tarde, sentar na varanda e respirar ar puro. Nada disso vai para a agenda. Mas no início, para você ter um equilíbrio, as coisas que são mais experienciais, vivenciais e que te trazem prazer, elas têm que ir para a sua agenda, senão você não fará. Então não tenha uma vida apenas no contar, mas busque uma vida no cantar. Ou seja, quando você faz o que faz, você faz contando ou cantando. No trabalho, geralmente a gente faz contando, né? Você está trabalhando, você olha no relógio.
Nossa, 3h30. Meu trabalho acaba 5. 15 para 5, faltam só 15 minutos. Dificilmente você está namorando com alguém, se relacionando com quem que você ama, e você fica no relógio, não, falta 15 minutos para essa pessoa ir embora. Por quê? Porque a gente geralmente está contando e não cantando. Então, primeira coisa, tenha uma agenda emocional. Coloque as coisas que você gosta, que o dinheiro não compra, e no horário que você colocou, faça. Primeira coisa, faça. 2 coisas que você tem que ter um olhar além da oração. Oração eu não vou nem dizer que é algo essencial, não vou ficar aqui chovendo no molhado. Mas 2 coisas essenciais: o seu período de sono e a sua alimentação. Essas 3 coisas, meu filho, eu até brinco, que levanta cadáver, né? Se você reza, se você dorme e se você cuida da sua alimentação, você já vai ver uma melhora em poucos dias, não é 15, 20 dias. Em 3 dias, você é uma outra pessoa. Eu cito muito a minha mãe. Minha mãe, as pessoas me acompanham, sabem, ela passou mal. Meu médico falou depois, né? Falou, padre, o mineiro fala assim, né? Sua mãe tava no bico do urubu, viu? Eu até assustei. Eu falei, não, sua mãe ficou bem ruim. Eu falei, nossa senhora, tava no bico do urubu. E ela procurou um médico agora muito bom. Ele não lida com remédio, ele lida com vitamina. Ele falou, Ana Maria, 3 coisas eu quero da senhora. Uma ela já fazia, que é dormir, porque a minha mãe encostou, ela dorme. Falou, então, dormir, você está dormindo. Vamos melhorar a sua alimentação, vamos colocar suplementação. Aí eu ganhei uns pontos, sabe? Porque eu falava com a minha mãe, a senhora tem que tomar, mãe, albumina, creatina e whey. Essas 3, não, isso é pra você, faz academia. Isso não é pra mim. Falei, então tá bom. Santo de casa não faz milagre, né? Fomos no médico, ele disse pra ela, todo dia, dona Ana, 1 scoop de whey, creatina e albumina. E deu lá outras vitaminas. Eu viajei esses dias, fiquei 15 dias sem ir em casa. Quando voltei, eu notei uma melhora assim extraordinária da minha mãe, levantando sem dificuldade, com mais ânimo, mais viçosa, mais alegre, e o cabelo dela estava cinza claro para branco. Ele está todo cinza escuro. Eu falei, mãe, a senhora pintou o cabelo? Minha mãe diz, mas todo mundo está falando isso? Mas a senhora não pintou o cabelo? Não pintei cabelo. Olha só, a alimentação, a suplementação. E a mulher tá outra. É uma mulher de oração. Hoje eu saí bem cedo de casa para o aeroporto, não era nem 5 horas, ela já estava com o tercinho na mão rezando o rosário. Uma mulher de profunda oração. Dormir, ela sempre dormiu bem. O que faltava na vida dela? O exercício e a alimentação. Melhorou a alimentação, melhorou essa questão de mobilidade. Eu podia estar aqui inúmeros conselhos, mas estes 4 já vão melhorar muito a sua vida. E o mais importante, Padre Jefferson, são as pessoas pararem com esse círculo vicioso de ficar esperando do outro. O outro nunca vai dar o que você espera. E você pode acostumar com isso. Sempre o outro está aquém das nossas expectativas. E felicidade não é uma emoção. Não é alguma coisa que você encontra, é alguma coisa que você constrói. Então você que está nesse estágio de depressão, ansiedade, melancolia, tristeza, primeira coisa, mude também a sua língua, muito importante isso. A nossa língua, na neurociência, eles têm uma frase que para mim é uma frase basilar. Deus criou o mundo pela palavra. A gente cria o nosso mundo pela palavra. A nossa vida é aquilo que a gente fala. Uma pessoa que só reclama, que só fala de doença, que tudo tá ruim, não vê alegria em nada, é uma pessoa que está ela vai criar em cima da cabeça dela essa nuvem de relâmpago aí que você mesmo criou. Então nós precisamos mudar o jeito que a gente fala. Eu fiz também uma especialidade muito boa em PNL, Programação Neurolinguística. Tem muita coisa lá que para nós padres não se aplica, mas tem muita coisa que aplica, que é a mudança da palavra. Quando você muda a sua palavra, tem uma cientista, PhD, ela chama Henri Kandi, né? Ela fez um trabalho que é científico, mostrando sobre a importância do corpo e da palavra na mudança da emoção. Vou dar só um exemplo, encerrando aqui a questão, porque aí o Padre Jefferson é uma pergunta muito ampla, por isso que eu estou estendendo na resposta aqui. Ela estudou, olha que interessante, talvez você nunca escutou isso, como que uma pessoa triste ela fica.
Geralmente, ela fica com os braços cruzados, com a cabecinha caída, o olhar ela assim, que ó. Você olha uma pessoa, você vê que ela está triste, que o corpo dela transmite isso. O que essa cientista pensou? Uma pessoa cega nunca viu. Aí o menininho está lá na escola, ele faz um gol, cego. Quando ele faz o gol, ele comemora como? Ele vai levantar o bracinho assim, ó. Ela pensou, mas como que ele sabe isso? Ele nunca viu. Como que ele sabe que a gente comemora com o bracinho para cima? Então ela começou a estudar a questão da emoção e da postura corporal. Depois ela puxou para as palavras. Vamos ficar só no início aqui. Então o que ela fez? Ela pegou pessoas felizes e pediu que elas ficassem em posição de tristeza, sentindo felicidade. Elas não conseguiram. Ela falou, peraí, se eu pego uma pessoa feliz e coloco numa postura de tristeza e ela não consegue, se eu pegar uma pessoa triste e colocar ela numa posição de alegria, quem sabe que eu consigo? E ela descobriu o segredo. Muitas pessoas que tinham depressão, ansiedade, o cortisol muito alto, numa postura de tristeza, ela começou a ensinar o V. A pessoa ela respira fundo, põe o braço para cima e ela lembra de alguma coisa da vida dela que foi alegre, uma vitória que ela teve. E isso é científico, ela tirou o sangue. Ela tirou o sangue antes, ela tirou o sangue depois do exercício. Em questão de 15 minutos, a pessoa conseguiu mudar a sua constituição celular de uma tristeza para um bem-estar apenas na mudança corporal. Então veja quantas coisas nós temos hoje ao nosso alcance e que as pessoas não sabem. Então o resumo da resposta: mude a maneira como você anda falando, cuide do seu sono, alimentação, exercício, espiritualidade, e mude a maneira como você se relaciona com você. Depois disso, você vai estar bem melhor para se relacionar com o outro também. E você que está acompanhando o nosso podcast Conexão Alvorada, ele conta com o apoio da Sávio Sorvetes, uma marca de sorvetes da cidade de Londrina. Sabe por quê? Porque a qualidade se prova no sabor. Os sorvetes da Sávio são feitos com 73% de leite e ingredientes de primeira. E agora, além dos clássicos que você ama, temos aí os novos sabores, pistache, creme de avelã e os packs de picolés para a família toda. Sávio Sorvetes, inovação com sabor que faz história. Sávio Sorvetes, viva momentos deliciosos. Hoje, tratando das dores, das dificuldades do ser humano e trazendo aí muitas novidades, muitas dicas para você superar essas dores e entrar no equilíbrio, tanto espiritual quanto emocional, com o meu convidado, Padre Christian Shankar. Padre, agora vamos falar um pouquinho sobre a questão dos relacionamentos, né? O relacionamento conjugal, o relacionamento comunitário, quando as pessoas muitas juntas, sempre ocorrem aí muitas dificuldades. Como que cultivar essa inteligência emocional pode ajudar na situação hoje do matrimônio, do casamento, quando nós não diminuímos a quantidade de pessoas que se casam, pelo contrário, mas o índice de separações está cada vez mais alto em curto espaço de tempo. O que está acontecendo e o que pode ajudar com que isso não aconteça com essas pessoas, com esses casais? Tá. Pois é, infelizmente, nós vemos hoje um fenômeno de que parece que as coisas estão um pouco invertidas. A sequência seria, porque Deus fez a coisa certa, né? Deus não errou. O ser humano que está um pouco assim fora daquilo que Deus sonhou. Penso que tudo começa com vamos chamar de parceria, depois passa por uma amizade, uma admiração, um amor, o relacionamento, namoro, noivado, casamento e vamos. É esse caminho necessário que as pessoas fazem, que hoje é muito banalizado, que é o tempo do namoro.
Parece-me que as pessoas levam o namoro como se fosse algo sem importância. E é muito importante, porque o namoro é o embrião do casamento. O namoro, ele nasceu para terminar. Ou ele termina porque não deu certo, ou ele termina porque os dois se casaram. E para que serve o namoro? O namoro é um tempo de autoconhecimento e de conhecimento do outro. Eu conheço o outro e eu me dou a conhecer. Nós estamos vivendo uma época que as pessoas estão muito no mundo virtual. E o mundo virtual me leva ao mundo superficial. Casais que saem, eles saem com o celular na mão. Casais que não dialogam, que não partilham sonhos. Porque isso eu penso que, além de uma boa conversa, porque o que mantém casamento é uma boa conversa, é você ver o gênio do outro, para depois de casar, a gente tem incompatibilidade de gênero, de ter visto isso no namoro, e a questão dos sonhos em comum. Isso tem que ser conversado de maneira muito clara. A hora que o casal viu que eles estão namorando e que a coisa está ficando mais séria, é preciso partilhar. Olha, se tudo der certo, você pensa em ter quantos filhos? Qual que é o seu sonho de trabalho? Você pensa morar aqui para sempre? Você teria dificuldade de mudar de cidade, mudar de estado, mudar de país? Eles não conversam nada disso. Aí é só beijinho, beijinho, aquele relacionamento superficial, aí eles se casam. Quando eles se casam, o que eles começam? A se conhecer. Esse é o problema. Eles não se conhecem para se casar, eles casam para se conhecer. Aí cada um tem um sonho. Eu já atendi muitas mulheres que o marido disse para ela: eu não quero ter menino. Eu falei, mas você casou e você não sabia? Não, eu não sabia, não. Quer dizer, como que se casa e vai descobrir que ele não quer ter filho depois do casamento? O gênio dele é muito difícil. Quer dizer, você namorou quanto tempo? Eu namorei 2 anos. Então você não conhecia o gênio dele. Só conheceu o gênio agora. Então esse é um problema que eu vejo e que é um desafio grande para nós, enquanto igreja, nos nossos cursos de noivos ou encontros preparatórios, né, para o matrimônio, que nós vemos ali pessoas que pensam que o sacramento, que a vida a dois, é como se fosse um namoro morando junto, né? Não se tem a ideia de renúncia, não se tem a ideia do compartilhamento da própria vida, o sentimento de alteridade em muitos casais é praticamente inexistente, né? Eles se casam porque eles têm um sonho e quando o outro não compartilha do meu sonho, a gente separa. Quais são, então, vou falar de 2 caminhos para as pessoas, né? Talvez você que é casado está enfrentando algum problema no seu matrimônio. Tem vários caminhos de melhorar o matrimônio. Mas tem 2 que eu penso que ajudam muito. O primeiro é a empatia. As pessoas falam muito de empatia, mas elas não sabem o que é empatia. Empatia não é você se colocar no lugar do outro, porque você não consegue ser o outro. É você pensar aquilo que a sua palavra e que a sua atitude, ou a falta da palavra, ou a falta da atitude, irá reverberar no coração do outro. Porque a sequência é: eu penso, eu falo e faço. Não é eu falo e faço e penso. A pessoa que ela faz, depois ela pensa e fala, ela faz o que não deve e fala o que não pode. Então isso aí não vai funcionar. Então primeiro, como que eu sou empático com a outra pessoa? Não é? Há uma frase interpretada bem, ela ajuda muito, mas é uma frase que, se não bem interpretada, ela cria problemas, que é: faça ao outro o que você gostaria que fizesse a você. Nem sempre funciona, porque uma brincadeira que alguém faz comigo, eu acho muita graça, se fizer com o senhor fala, mas que pessoa inconveniente, porque os gênios são diferentes. Então a empatia não é você tratar o outro como você gostaria de ser tratado, é você tratar o outro como o outro gostaria de ser tratado. Isso é um exercício diário. Eu sempre indico para os casais, com problemas ou não, um filme, não sei se o senhor já viu, Como Se Fosse a Primeira Vez. É um filme de comédia, mas é muito interessante, porque o rapaz, eu não vou dar um spoiler aqui pequenininho, o rapaz, ele se apaixona por uma moça e no outro dia ele volta para estar com ela. Só que quando a moça dorme, ela esquece dele. Então no outro dia ele tem que começar do
zero, e é assim todos os dias. Eu penso que esse é o segredo de um casamento feliz. É você não se acostumar. A empatia é um exercício diário e outra coisa importante, ninguém nasce com empatia. Empatia a gente aprende, não é? Primeiro na família, nos amigos e depois nos relacionamentos. Primeiro ponto, empatia. Segundo ponto, o diálogo. Né? Eu vou dar uma dica só sobre o diálogo, que vai ajudar muitos os casais. Preste atenção. Todo diálogo, você precisa começar com os olhos no final. Esse é o segredo do diálogo matrimonial. Eu lancei agora um livro pela Ave Maria, chamado Arranque o Mal, Corte o Mal pela Raiz. É um livro para as famílias. Já estou escrevendo um para os casais, com essas dicas, né? Que eu escutei lá nas orientações na paróquia. E essa dica ajudou muito os casais e resolveu muito problema. Quando você começar uma discussão, uma DR, um diálogo, seja o nome que você quiser dar, você tem que ter a sua visão no final. No final. Vou dar um exemplo. Eu tenho pessoas que trabalham comigo em Divinópolis. Pessoas que eu amo, que me ajudam muito, colaboradores, mas pessoas que às vezes precisam de uma correção. Quando eu chamo a pessoa para uma correção, atenção aqui. Qual o fim que eu quero? Qual o fim que eu quero? Então eu já vou lá para o fim, mas isso eu faço na minha cabeça antes da pessoa entrar. Qual que é o fim que eu quero? Eu quero corrigi-la, porque o que ela está fazendo ela não deve fazer, mas eu quero que ela continue me admirando como padre, como amigo. Eu não quero perder esta pessoa, porque despedi-la não é o caminho melhor, mas eu quero que ela se corrija. Este final da conversa vai me guiar a conversa toda. Como que os casais conversam? Eles conversam, parece que eles não têm um fim. Eles dialogam para quê? Para brigar. Por que muitos casais não conversam mais hoje? Porque toda conversa termina em discussão. Diálogo não é discussão. Conversa não é discussão. Resolução de problema não é discussão. O que falta nos casais é: eu vou conversar com meu marido essa noite, eu vou conversar com a minha esposa, vou conversar com meu filho. Primeira coisa que você tem que saber: como eu quero que essa conversa termine, aonde eu quero que essa conversa chegue. Então a sua conversa toda vai ser direcionada para esse fim. Eu penso que essas duas colunas irão melhorar muito os nossos relacionamentos. A coluna da empatia e de um diálogo realmente ali focado, com atenção no que o outro diz e muito mais no que o outro sente. Acho que isso aí ajuda muito os casais a melhorarem. Sim, ótimas dicas que o pessoal possa colocar em prática. Padre, ainda dentro desse contexto familiar, no caso agora, o casal que tem filhos, também acontecem muitos dilemas, muitas confusões hoje, muitos pais que são às vezes rígidos demais, outros que são de menos, né? E como que a espiritualidade, a inteligência emocional pode ajudar essa família, esses pais e esses filhos se darem melhor? Tá, olha, eu penso, primeiro, os pais precisam sair de um lugar que não é deles e ocupar o lugar que só cabe a eles, que é a questão da educação. Os pais assumiram hoje uma postura mais cômoda, que é a postura, não todos, né? Muitos. É a postura do espectador. Ele deixou de ser educador para ser espectador. Qual a diferença de um e do outro? O educador, ele vai moldar, é o oleiro. Ele vai moldar. Deus nos molda para que nós possamos moldar. Então ele vai moldar. E moldar exige tempo, exige trabalho, exige atenção, é cansativo e dura anos. Esse processo de modelagem, segundo a teoria dos setênios, que é lá da Roma Antiga, mas que é aplicada até hoje, ele dura no mínimo 2 ciclos de 7 anos. Então, quer dizer, durante 14 anos, os pais vão estar moldando os filhos, sabendo que os primeiros 7 anos são os mais importantes e o sequencial é de segmentação, até os 21 anos para a maturação. São 3 idades importantes, 7, 14 e 21, né? Então os pais precisam assumir esse espaço de estar com os filhos, muito afeto.
Quando eu falo afeto, eu falo de colo, falo de beijo, eu falo de cafuné, assistir filme junto, passear junto, sorrir junto, chorar junto. E esse processo, ele não exclui a educação. Parece-me que os pais hoje têm na cabeça que educar os filhos é um sinal de não amor. Qual seria o sinal de amor? A liberdade total. Se ele está feliz, faça. Se você quer, eu te dou. Só que acontece um problema aqui. Aquilo que hoje é prazer, amanhã será dor. E aquilo que hoje é correção, amanhã será maturidade. Todo filho tem o direito de ser educado pelos pais. São os primeiros educadores, são os primeiros catequistas. Não é um favor que os pais fazem, é um direito que o filho tem. E por que isso é importante? Porque os pais que não educam os filhos na tenra idade, você está preparando o seu filho para um sofrimento enorme quando ele for jovem e adulto. Porque a vida não é só assim. Ele vai ter frustração, ele vai ter muita negação, ele vai ter muita dificuldade, ele vai ter muita provação. Se ele não aprendeu isso em casa, ele vai aprender da pior maneira na rua. Então, para as nossas famílias, os pais precisam sair desse espaço de espectador para um espaço de educador, sem deixar de lado a efetividade, porque os pais efetivos é que dá essa balizada, né? Não é tão rígido, mas não é também tão libertino. É o meio termo. Não é autoritário. Ele tem autoridade. Eu, esse ano, completo 20 anos de padre, 50 anos de idade. Minha mãe, ela tem até hoje autoridade na minha vida. Porque é minha mãe. Ela não é autoritária, mas ela, como mãe, ela tem autoridade. E foi construído isso agora, eu com 50 anos? Não. Quando eu tinha 2, 3, 4, 5 aninhos, a minha mãe sempre foi mais firme. Quer dizer, os pais precisam entender que essa educação ela é perene, filho é filho a vida toda. Então esse é o primeiro passo, não é? Fazer coisas juntos, estarem juntos e aproveitar esta união para também a correção. E se me permite uma dica, seja autoridade dentro da sua casa. Não seja autoritário, não, mas seja autoridade. Já coloca uma norma na sua casa. Almoçar à mesa, com televisão desligada, celular no quarto, ter tempo para a família. Talvez as famílias de hoje não tenham, né, Padre Jefferson, muito tempo de quantidade. As pessoas trabalham muito, os jovens estudam muito, tem escola que tem aula manhã, tarde, tem escola que tem até laboratórios à noite, então a família passa pouco tempo junto. Mas o tempo que a família está junta, unida, é preciso ter tempo de qualidade. Não é possível que um pai que trabalha o dia todo, a mãe que cuida dos afazeres dela, se não também trabalha, o filho dá na escola, na faculdade, a hora que eles têm o tempo para estarem juntos, tá todo mundo mexendo em celular. Aí nós vamos clamar sobre a sua família, né? O 8º dom do Espírito Santo. Tá precisando, o senhor sabe qual é? O 8º dom do Espírito Santo? Não? Então vou ensinar aqui. O 8º dom do Espírito Santo, bom senso. As pessoas perderam o bom senso. Então é preciso voltar famílias unidas, famílias que conversam, famílias que dialogam e coloca uma coisa. Coloque como se fosse uma lei na sua família. Todos os anos, tirem uma semana juntos para passear. Quem tem uma condição melhor, vai lá para a Europa, vai para a Disney. Quem não tem condição, aqui em Londrina mesmo, eu não conheço, mas tem muita coisa boa para você fazer. O importante é estar juntos. Uma semana, 5 dias que forem, mas a família, sem agregado, viu? Sem agregado. Tem os agregados para depois. Porque a família que convive unida, ela tem uma chance de permanecer unida. Se deixar que família, a gente vai falando, não para, né? Mas essas dicas são boas que ajudam nos relacionamentos e ajudam as pessoas através de um diálogo franco, de uma presença de qualidade e com esse ser empático, melhorar o relacionamento familiar. E você que está acompanhando o nosso podcast Conexão Alvorada, ele conta com o apoio da Sávio Sorvetes, uma marca de sorvetes da cidade de Londrina. Sabe por quê? Porque a qualidade se prova no sabor. Os sorvetes da Sávio são feitos com 73
100% de leite e ingredientes de primeira. E agora, além dos clássicos que você ama, temos aí os novos sabores, pistache, creme de avelã e os packs de picolés para a família toda. Sávio Sorvetes, inovação com sabor que faz história. Sávio Sorvetes, viva momentos deliciosos. Padre Christian, depois desse bate-papo tão enriquecedor, com tantas dicas para nós equilibrarmos a nossa saúde emocional, a nossa inteligência emocional, a nossa espiritualidade, eu gostaria que o senhor deixasse aí, nos últimos momentos do nosso episódio, uma mensagem para aqueles que muitas vezes estão enfrentando todas essas dificuldades que a vida apresenta, tanto como família, como casal, ou enfim, também como pessoa individual, que o senhor deixasse uma mensagem para essas pessoas. Olha, fiquei muito feliz de estar aqui conversando com o Padre Jefferson. Foi a primeira. A gente tem que marcar o episódio 2. O nome do episódio 2 será Os Casos do Padre Christian, que eu não contei quase caso nenhum. E o povo gosta dos casos para dar boa risada. A gente voltando a Londrina, a gente remarca aqui com o padre. Olha, uma dica que eu dou, eu já falei aqui, mas como ele deu essa abertura, é você adquirir o meu último livro. Não é só para vender livro, não. Porque é um manual que vai ajudar você a melhorar tanto a sua família como o seu casamento. Fiquei muito feliz, Padre Jefferson, quando a Ave Maria me convidou para essa empreitada, porque a gente escreveu um livro, é quase ter um filho, né? Porque não é uma coisa fácil, é um exercício que demora semanas, meses. E aconteceu o que eu queria que acontecesse. Não falei com ninguém, mas todos que leram o livro, os revisores, editores, né, padres, né, que fizeram uma revisão mais teológica para mim, todos falaram: padre, é um livro para praticar. Né? O senhor é uma linguagem mais simples, mais fácil para as pessoas entenderem, mas não é um livro para ser lido, é um livro para ser praticado. Corte o Mal pela Raiz. Você pode adquirir diretamente no site da editora Ave Maria, entrega na sua casa. É avemaria.com.br. Corte o Mal pela Raiz. Ali eu trabalho 8 problemas familiares, em forma de uma erva daninha. Quer dizer, arrancar aquilo, né? Se as pessoas naqueles 8 identificarem na família pelo menos 3, 4, já é uma família doente. Então isso precisa ser arrancado. Eu acredito muito que uma atitude muda uma história. Saber, desejar, querer não é realizar. Nós precisamos mudar a nossa vida com atitudes concretas. Então eu deixo uma questão para você. Todos os dias, o que você está fazendo em direção ao seu objetivo, seja ele qual for, seja ele espiritual, seja ele familiar, profissional, financeiro, emocional, saúde física, o que você está fazendo? Porque nós precisamos entender que a mente deseja, o coração almeja, os olhos vislumbram, mas são as mãos que realizam. Se você, como a gente fala muito, colocar a mão na massa, é preciso fazer algo. Que você tenha no seu coração essa certeza. Você nunca vai conseguir mudar o mundo todo. Ninguém quer mudar o mundo todo. Mas se você mudar a sua vida, você estará mudando o seu mundo. Ninguém consegue mudar o outro, mas eu consigo me mudar. E quando eu me mudo, eu mudo as pessoas que estão ao meu redor. Eu deixo isso no final. E, sobretudo, aquilo que nós já sabemos, como aqui, não é, um podcast da nossa igreja, a nossa fé, né, gente? Sem fé, a gente vai nadar, nem a praia vai ver. Então é preciso ter um contato profundo com Jesus Cristo, ter uma vida de leitura espiritual, ler vida de santo. Isso ajuda muita gente a ter mais resiliência, a saber como eles lidaram com as provações da vida. Vejo o ser humano hoje muito fraco, muito perdido, muito carente. E você vê que os santos encontraram a verdadeira felicidade. Eles saciaram a sua busca no coração de Deus. Ontem mesmo eu falava isso. A primeira leitura, ontem, o primeiro versículo foi do livro de Gênesis. Dizia assim: houve uma grande fome no Egito e as pessoas foram até o faraó
porque sabiam que ele podia saciá-las. Quer dizer, quando nós temos fome, fome de alegria, fome de plenitude, fome de santidade, nós vamos buscar saciar a nossa fome aonde? Nas bolotas de lavagem que o filho pródigo queria comer ou na casa do pai que tem pão com fartura? Acredito piamente que nós, cristãos católicos, tudo nos leva à Eucaristia. E é alimentando da Eucaristia que nós vamos nos tornar Eucaristia na família, no casamento e nos ambientes onde frequentamos. Corpo entregue, sangue derramado. Agradeço mais uma vez o carinho do Padre Jefferson por ter me trazido aqui em Londrina pela primeira vez para um evento. Agradeço a você que participou deste bate-papo. Espero que, se necessário for, que você assista novamente com um caderninho na mão, com papel e caneta, hein? Anote essas dicas, porque eu tenho certeza, se você colocar em prática, a sua vida mudará. Escutar tudo o que eu disse é muito bom, mas não muda a vida de ninguém. O que vai mudar a sua vida é você praticar o que nós aqui partilhamos. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua família e que você seja o que Jesus nos pede: sal da terra, luz do mundo e fermento na massa. Amém. Padre Christian, mais uma vez, muito obrigado pela presença. Então já fica combinado o nosso episódio número 2 para o senhor contar as historinhas, né? Não é? Muito obrigado. E nos vemos então no próximo episódio do podcast Conexão Alvorada.